Eita. Ah. Boa noite, irmãs, irmãos, amigos, espíritos afins, encarnados e desencarnados. Que Deus nos proteja em mais essa oportunidade de estudo. Eu apenas vou aguardar que alguém entre e me diga sobre imagem e sonoridade. Mauro, boa noite, tudo bem contigo? Edna, boa noite. Como é que estamos de imagem e sonoridade? Silvana Cristina, minha preta maior, que Deus te abençoe. Diz pra mim aí, por favor. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos iniciar então o nosso novo caminho. A partir de hoje, nós vamos iniciar um aprendizado que está pelo menos perto de 76 temas. Nós vamos falar os temas da vida e da morte, né? E agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo aos espíritos amigos e benfazejos, protetores e instrutores, agradecendo a direção espiritual do Núcleo de Estudos Espíritas, Kaiber e Chútil, e abrindo o coração em oração por mais essa oportunidade. Jesus amigo, o eco de tuas lições, as imagens de teus exemplos, o som da tua voz, a lembrança dos teus atos de fé, de transformações, de coragem, de cura, mestre, estão em nossas memórias milenares. Mesmo que não tenhamos convivido contigo no dia a dia da sua estadia neste mundo, a tua história, a tua vida, a tua luz tomou conta do mundo e, por consequência, Jesus, da nossa consciência, permita, mestre, que possamos carregar essa lucidez como um farol a indicar-nos o caminho da evolução, os caminhos da humildade, os caminhos da simplicidade, os caminhos do aprendizado, mestre, os caminhos da coragem, a coragem de ser espírita enquanto estivermos aqui, a coragem de admitirmos as nossas próprias necessidades, a coragem de admitirmos a nossa ignorância e a nossa sombra, mestre, que carece desde há muito os efeitos das nossas atitudes em busca da luz que semeastes ao longo dos nossos caminhos.
Assim, Jesus, hoje, agradecendo-te e agradecendo aos Espíritos que nos acompanham nesse aprendizado, por mais essa oportunidade, agradecendo às pessoas amigas que nos acompanham, que nos fortalecem, que nos ajudam a mantermos-nos eretos e firmes em nosso caminho, porquanto a jornada no mundo de prova e de expiação é sempre cheia de sobressaltos. Assim, Jesus, agradecendo a todos, abrimos o coração com aquela prece que nos ensinaste para que fizéssemos aos domingos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado desta noite, dia 9 de maio de 2025. Que assim seja. Boa noite, Edna, Benedita Aparecida, Enilde, boa noite, Silvana Rodrigues, Jorge Afole, que Deus abençoe a todas. E como dizíamos no início, nós vamos falar sobre temas da vida e da morte, do livro de Manuel Filomeno de Miranda, e que nós temos cinco pastas já devidamente preparadinhas para a seleção dos temas, uma média de 16 temas cada pasta. Que Deus nos ajude nessa caminhada, que saibamos aproveitar a oportunidade do aprendizado. E o tema de hoje é: o estudo do Espiritismo é uma necessidade premente. Né? No prefácio da obra, Manuel Filomeno de Miranda diz-nos que o estudo sistematizado do Espiritismo constitui hoje, e assim no futuro, uma necessidade que não deve ser postergada sob qual for o motivo que aparentemente se apresente como justificado. Muito obrigado, Diógenes. Que Deus te abençoe os seus olhos, a sua visão, os seus sentimentos. Então, nós que caminhamos nas lides espíritas desde algum tempo, prestemos atenção que estudar o Espiritismo é como planejar o futuro, é como desenhar os nossos dias daqui para frente. Miriam Antonieta, boa noite, que Deus te abençoe sempre. E que consigamos continuar amigos por essa eternidade afora. Então, essa doutrina não é apenas libertadora. Ela encaminha, ela soluciona, ela esclarece, explica e traz a todos nós. Boa noite, Eunice Pereira. E traz a todos nós tudo aquilo que nós precisamos para crescermos como espíritos libertos. Libertos de quê, Ademário? Libertos da nossa ignorância. Libertos do nosso egoísmo, do nosso orgulho, das nossas vaidades, né?
a doutrina dos espíritos é fruto da grandeza, da misericórdia e da justiça de Deus. Porque prestemos atenção numa coisa: vivemos todos nós num planeta semi-primitivo ainda, por quanto as coisas que andam acontecendo, principalmente nos dias de hoje, né? E nos dias de ontem, que nós vimos tantas coisas estranhas e provavelmente participamos de algumas, né? Coisas que adoeceram-nos a alma, que cegaram os nossos olhos para a lógica, para o bem, para a luz. E essa doutrina abre-nos um horizonte imenso. Se nós formos prestar bem atenção naquilo que Jesus ensinou, na casa do Pai há muitas moradas. Se a doutrina espírita é uma necessidade que não deve ser postergada, deixada para depois, como se nós tivéssemos algum motivo que realmente justificasse isso, porque não existe motivo que justifique o abandono da luz. Não existe motivo que justifique o abandono do amor, o abandono do entendimento ao próximo. E como vamos fazer isso com a consciência ainda vazia dessa luz? Com a consciência ainda e o coração vazios desse amor. E a doutrina espírita, como nos disse o Espírito da Verdade: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo ensino. Sendo assim, o pensamento de Manuel Filomeno de Miranda é extremamente coerente, compatível com aquilo que nós já vimos no Evangelho, que nós já vimos em O Livro dos Espíritos e toda a codificação, né? Por quê? A doutrina espírita é uma ciência experimental e de observação, assevera Manuel Filomeno de Miranda. Utiliza-se o espiritismo de uma metodologia especial para penetrar nos mecanismos dos fenômenos mediúnicos e da reencarnação, fenômenos naturais e universais. Desse modo, equacionando um sem número de questões que aturdem e envolvem incontáveis criaturas. Então, voltemos àquele ponto da afirmativa de Jesus: na casa do Pai há muitas moradas. Essas muitas moradas são mundos que são povoados por espíritos em condições de evolução diferentes das nossas ou iguais às nossas nessa nossa galáxia e as outras galáxias. E se nós prestamos atenção que, por exemplo, a nossa Via Láctea, ela contém 200 milhões de estrelas, 200 milhões de planetas. Qual é a quantidade de humanidade contida em todos esses planetas? Muitos de nós já estivemos em alguns outros planetas, já vivenciamos algumas experiências, né? Porque depende, claro, de como nós andamos pelo mundo e como vamos nos preparar para viver num mundo melhor. Nós temos, a gente já falou aqui e já vivemos, já tivemos essas experiências no movimento espírita enquanto movimento presencial, né?
em que as pessoas sonham em viver na colônia Nosso Lar. Ora, essa colônia, nós já dissemos aqui, e muitas pessoas também já o disseram, ela está dentro de um umbral. Então, é um sonho pequeno. Não é melhor sonhar em viver num planeta mais evoluído? E para isso, nós temos que acompanhar o raciocínio do nosso querido Filomeno de Miranda. A doutrina espírita é uma necessidade que não deve ser postergada. Por motivo nenhum, porque eles não existem, né? Então, seguindo esse raciocínio, nós, mesmo no mundo semi-primitivo, de prova e de expiação, temos ao alcance das nossas mãos a maior de todas as universidades, que é capaz de conter em si toda a humanidade, todas as raças, todos os credos, porque o Kardec já dizia, né, e é só uma questão de nós pesquisarmos, que não precisa largar a sua religião. Basta você estudar o Espiritismo, você amplia o seu entendimento do catolicismo, do evangelismo, do budismo e de qualquer outra religião. Nós temos um exemplo, Joana de Ângeles não larga do seu amor pelo catolicismo. E, no entanto, tem uma mentalidade extremamente ampla com relação à doutrina dos espíritos, à imortalidade, à reencarnação, né? Quando nós alcançarmos essa visão, né, e entendemos realmente que o espiritismo não é uma religião constituída com corpo sacerdotal, não, como é que se diz? Vamos entender que o espírita é um livre pensador. E isso faz de nós, como é que se diz? Um viandante com extrema responsabilidade naquilo que busca. Não é? Porque estamos numa doutrina de caráter experimental e de observação. E entendemos a metodologia do Espiritismo ao estudar o mecanismo dos fenômenos mediúnicos e da reencarnação, porque nós descobrimos nesses dias, e isso daqui um pouco vai ser provado, que não há uma corrida de espermas em busca do óvulo para fecundar. Mas que, na verdade, e aí vai um voto de louvor, um voto de grande louvor às mulheres, que, na verdade, é o óvulo feminino que, com seu magnetismo, atrai o espermatozoide que quer. Ou seja, quando a doutrina espírita fala para nós que escolhemos os nossos filhos, é desde a fecundação. E a mulher fecundada, né, começa a amar essa criaturinha desde os primórdios das transformações, como é que se diz? Do metabolismo que vai levar à criação de um corpo para um espírito reencarnar, né? E o Espiritismo vai nos mostrar tudo isso. Olha que grandeza. Não é mais apenas aquela conversa assim, Deus quis assim. Não. Isso é falta de responsabilidade. Nós procuramos o sexo com uma companheira, engravidamos ela. Então, é uma atitude nossa. Não é Deus que quis assim. Estamos obedecendo a lei da procriação, né? E o Espiritismo vai nos mostrar tudo isso com a sua amplitude universal, com a sua visão que ultrapassa os limites
do planeta Terra em muito, né? Mostrando para nós que realmente ninguém está aqui por acaso, nem a passeio. Estamos aprendizados, estamos para evoluir. E quando compreendemos isso, a questão da dor, do sofrimento, a questão das provas, das expiações, são questões como equações na faculdade da vida a serem solucionadas. E não mais um fardo pesado que nós devemos carregar. Porque, aliás, aquilo que nós carregamos, que não nos acrescenta, pesa. E aquilo que pesa sobre nós, nos afunda. Então é melhor olharmos, rasgar o olhar assim no horizonte e perceber o que é que estamos fazendo aqui, né? Eu não tenho lembrança plena, porque eu recebi essa notícia hoje pelo Facebook, né? Vanessa, que Deus te abençoe, minha filha caçula, Maria Madalena, né? Sua história está sendo contada num livro, né? E eu vou atrás desse livro, depois eu dou maiores informações para vocês. Eu tenho um apego com essa criatura pela grandeza, pela coragem, pela atitude, pela busca de si em meio a essa dor e sofrimento. Por ter entendido Jesus com a grandeza que ela entendeu, né? E nós ficamos aqui discutindo se ela namorou Jesus, se Jesus namorou ela. Sabe, olha a cabecinha da gente. E nesse livro conta que na Espanha ela criou para mais de 30 e poucos mosteiros, levando para a Espanha o cristianismo. Olha, todos nós, não é só Maria Madalena, não é só os Iscariotes, não é só Pedro, não é só Tiago. Todos nós podemos sair pelo mundo semeando essa doutrina. Depende da nossa coragem. André Luiz mostra em um dos seus livros que nós entramos na casa espírita e levamos 10 anos para levantar, para se pôr de pé. Nós ficamos tomando água fluida e tomando passe, ouvindo palestra. E não percebemos que a palestra é para nos orientar, para trazer conhecimentos. E para que esse conhecimento se amplie, nós temos que buscar os livros citados, o Evangelho, a doutrina espírita em sua estrutura, para saber que a vida exige de nós tudo aquilo que ela oferece. A vida oferece luz, a vida oferece filhos. Quando ela oferece filhos, nós temos que buscar educação. Quando ela oferece trabalho, nós temos que buscar a caridade. Quando ela oferece luz, nós temos que buscar os amigos, os inimigos. O que é que diz o Evangelho? Quando deres um banquete, não convide os seus amigos, os seus parentes. Convide os pobres e estropiados, porque estes não vão devolver aquilo que você está dando. Aí, a complexidade e a completude da caridade, né? E a doutrina espírita mostra isso para a gente dentro da vida. Ontem, nós vivíamos em meio às inquisições, nós vivíamos em meio às cruzadas, às guerras púnicas, que eram guerras, né, em que se rezava para matar o próximo, né, em que se buscava o poder, centralizar o poder na mão de uma igreja única. E aí eu
Pergunto, conseguiu-se isso? Não. Sabe por que não consegue? Não é porque é impossível. É porque a diversidade da nossa evolução é de tal maneira tão complexa que é impossível reunir-nos todos num único pensamento, numa única religião, numa única filosofia. É impossível. Porque os entendimentos são diversificados. No livro Memória de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, a primeira reunião, a primeira palestra, a primeira reunião de estudo que eles vão, eles começam a perceber que o espírito que está proferindo a palestra, o ensino, o estudo, ele fala num único idioma. E a assistência ouve no idioma a que está vinculado. Espanhol, ouve em espanhol. Português em português. E assim sucessivamente. Italiano em italiano e assim sucessivamente. Porque no mundo espiritual, o único idioma que existe chama-se amor. E o amor, como Jesus ensinou, ele realiza milagres. Ele quebra as barreiras dos idiomas e penetra na alma apenas então somente a luz, e não mais idiomas, né? E a doutrina dos Espíritos vai nos mostrar isso. Daí a importância do estudo. Olha, a doutrina dos Espíritos, filosofia otimista, que resulta do estudo dos fatos, estrutura-se em postulados nobres e nos enseja larga cópia de conhecimentos que podem ser aplicadas no conhecimento, no comportamento do homem, alterando para melhor a sua existência e preparando-o para os cometimentos futuros. Eis a mentalidade que deve pairar em nossos desejos, nas nossas vontades, nos nossos sonhos, né? Buscar a condição para viver num mundo melhor. Um mundo de provas e expiações como o nosso é difícil? É difícil. As tentações, as privações, as dificuldades estão a braços conosco em nosso caminhar. No mundo melhor, nós não teremos mais isso. Nós teremos outra compreensão. Eu já disse isso aqui algumas vezes e vou repetir agora. Emmanuel disse ao Chico, quando ele via um mundo superior, ele voltava de lá pequenininho, diminuído. E o Chico perguntou, mas por que, mano? Você é um espírito tão esclarecido? Ele falou que lá o Evangelho está há 20 milhões de anos à nossa frente. Imaginemos um Evangelho. É possível imaginarmos um Evangelho 1 milhão de anos à nossa frente. Em sua essência de amor ao próximo, em sua essência de perdão. Há 2000 anos estamos ouvindo a questão do perdão e ainda não o realizamos com plenitude, porque nós partimos do egoísmo. Será que fulano merece ser perdoado? Pronto, instalamos o egoísmo, né? E a doutrina espírita nos mostra isso, mostra como a vida tem que ser, que a vida é o que é e não o que a gente pensa, e não, às vezes, nem o que a gente sente. Então vejamos aqui. O Espiritismo, fundamentado moralmente na ética sublime do Cristo, afirma o autor, é a religião do amor e da caridade. Então não precisa de sacerdote.
Então não precisa de imagens. Quiçá, talvez, não precise sequer de uma casa. Depende da nossa consciência. Depende do nosso entendimento de como amar o nosso próximo, de como fazer a caridade mais correta, né? Então, a nossa vida ainda é carente de uma caridade mais compatível com o amor do Cristo. Que se nós... Imagina o último dia que Jesus estava aqui, quando caminhava para a crucificação, apanhando, sendo violentamente agredido. Tinha soldados que cuspiam em Jesus. Quando Jesus caía, porque as agressões ultrapassavam a sua capacidade física, os soldados batiam mais ainda. Quando ele caiu de maneira pesada com aquela cruz, o soldado pega o Simão e obriga o Simão a ajudá-lo a carregar aquela cruz até o Calvário. O Simão queria fugir, porque ele ia para casa, tinha acabado o seu trabalho, ele tinha que cuidar da sua família. Olha, preocupar-se com o cuidado de uma família humana, tendo a oportunidade de ajudar Jesus. Olhemos a envergadura disso. É a hipotenusa que nos leva de um ponto em diagonal, do ponto de sombra em diagonal ao ponto de luz. Era para ajudar Jesus. A preocupação tinha que ser outra. E ele faz aquilo, de uma certa maneira, meio que emburrado, forçado, porque ele sabia que se ele se negasse, ele iria apanhar e poderia até morrer, né? Então, a opção era única. Ou eu ajudo, ou eu ajudo. E ele ajudou. Teve alguns benefícios mais tarde com isso, mas ajudou. Mas olha o nosso prisma, que ainda está olhando para o menor, para o imediato. Ele não percebe que se ele ajuda Jesus naquele momento, com liberdade de sentimentos, ele amplia em si mesmo a capacidade do seu amor. Entendemos isso, né? É aí que entendemos que todo o conhecimento que o Espiritismo nos oferece, ele nos prepara para os nossos cometimentos futuros. Quando nós vimos aqui a vida em Júpiter, nós observamos que Júpiter não tem eleição. Que quem comanda, quem dirige, quem governa, está lá por experiência, por capacidade de amar, por capacidade de se entregar num trabalho para resolver o problema do próximo. Então, há uma diferença de conceito existencial imensa, em que o Espiritismo está nos mostrando isso agora, para que a gente realmente se liberte. Olha para o infinito e, ao invés de enxergar só estrelas, enxergarmos a nós mesmos, os nossos passos. Herculano Pires, toda mão que eu penso nessa afirmação dele, eu me preocupo comigo. Ele afirma, se não me falha a memória, no seu livro O Espiritismo, esse grande desconhecido, que nós somos quais lesmas cósmicas. Imaginemos a lesma caminhando numa calçada de 2 metros para atravessar. Se pudéssemos parar e registrar o tempo,
nesse espaço curto de 2 metros. Imagina no universo. E ele diz isso, não é numa crítica, é pela a nossa capacidade de nos demorarmos na vaidade, no materialismo. Ainda que esse materialismo não signifique uma busca doentia por causa de dinheiro, de posses, mas apenas e tão somente de viver à base de sol e água. E a doutrina espírita está aqui, ó, está empurrando a gente, para que a gente desperte para isso, né? E ganhar envergadura moral maior do que essa que nós temos hoje. Houve um caso, eu não vou me lembrar o tempo agora, em que, na Zona Norte, aqui em São Paulo, o filho de um dono de comércio na Zona Norte foi raptado. E aquela correria para achar a criança, não sei o quê, e quem raptou matou a criança. Passa-se o tempo e o pai vai visitar o assassino do filho dele. Só para entender, sabe, não porque fez aquilo, mas para entender o sentimento do outro. O que o movia quando ele decidiu matar uma criança? Senão a sombra, senão a ausência de amor, né? O Espiritismo, simples nas suas colocações e esclarecimentos, exige meditação e análise, a fim de que o aprendiz adquira segurança de fé e lógica decorrentes da razão, de modo a compreender as problemáticas da vida, desafiadoras, complexas, vencendo-as com equilíbrio, discernimento e paz. Porque se nós conversamos sobre o Evangelho dentro de uma casa espírita, estamos em paz, nós temos irmãos que até regulam a dicção, a sonoridade da voz e falam mais baixo. Eles falam irmãozinho, sabe? Eles pedem a própria naturalidade, como se isso fosse demonstrar para Jesus que eles estão bem. Quando acaba aquilo, vai para casa discutir com a companheira, discutir com o companheiro, sabe? E às vezes por motivos, sabe? Por motivo nenhum a gente deve discutir, mas por motivos banais, menos ainda, por motivos pequenos, menos ainda. E aí a nossa espiritualidade, a nossa evolução fica, sabe, nessa gangorra, sobe, desce, né? Mostrando essa condição de lesma cósmica que ainda estamos nós, que caminhamos muito devagar para algo que vai fazer benefícios para nós mesmos. Já imaginamos a luz, o que a luz nos oferece? Quando olharmos para uma criaturinha aqui e enxergarmos a sua alma e percebemos o que essa criatura vem fazer, a grandeza dos seus sentimentos ou a pequenez dos seus sentimentos, traçando diretrizes para o nosso coração, em termos de atitude, de comportamento. Por isso que os temas da vida que o Espiritismo nos oferece, ele tem um outro espelho. É um espelho côncavo, em que ao olharmos para esse espelho, nós nos enxergamos em dimensões diferenciadas. Estamos enxergando a nós mesmos
nessa concavidade e olharmos à direita ou à esquerda, estamos enxergando a nós mesmos. Quando olhamos a dor do próximo, quando olhamos o sofrimento do outro, estamos olhando a nós mesmos, porque estamos vivendo num planeta semi-primitivo de provas e de expiações. Então, o Espiritismo está conosco para que aprendamos a solucionar os temas da vida nos quais fazemos parte do enredo, nos quais no movimento da vida nós contribuímos para que a vida seja luz ou para que a vida seja sombra, para que haja dores e sofrimentos ou para que haja alegrias. Então, esse movimento de dor e sofrimento, de causa e efeito, de ação e reação, está todo em nós. Muito se discute, né, de que vivemos em outras vidas e trazemos conosco efeitos dos nossos erros. Trazemos. Mas olha, nós trazemos efeito dos nossos erros e não dos erros dos outros. Então, tudo está em nós, mas principalmente a vida está em nós. E a vida, ela é, como é que eu digo, para nós mesmos, ela é um caleidoscópio de oportunidades. Quando olhamos naquela faixa daquele caleidoscópio, que parece ensombreada por dores, a outra na sequência é luz, é alegria. A outra provavelmente vai ser sofrimento. Porque nós ainda não resolvemos e não limpamos, não embelezamos, não higienizamos a roda da nossa vida. Então, pensa, eu raciocinando aqui com a minha esposa e com a minha filha, que um raciocínio imediato. Se realmente a corrida de esperma prevalecesse, aquele espírito que não tivesse direito a um esperma saudável, forte, ele ia perder essa corrida sempre. Cadê a bondade divina? Aí a gente enxerga a bondade divina na capacidade feminina de magnetizar o espírito que vai reencarnar. E isso a doutrina dos espíritos nos mostra que é realmente uma necessidade premente de nós estudarmos, entendermos, praticarmos, vivenciarmos essa doutrina. É difícil, em face da nossa imperfeição? É difícil. Mas não é impossível. É preciso que nós façamos alguma coisa por nós mesmos, né? No sentido de crescer, né? Então, a doutrina dos espíritos vai nos mostrar que nós somos o aprendiz de segurança de fé. A fé, de verdade, é uma lei da natureza. Posto que precisamos acreditar em nós e no Pai, em nós e no amor. Nós precisamos acreditar na fé de tal maneira que ainda envoltos por dor e sofrimento, nós temos força para atravessar essa estrada, né? É aí que o aprendiz adquire segurança de fé e lógica superior de conduta pessoal.
reaproximando-se do seu Criador, num inexorável fatalismo para o qual ruma. E qual é o fatalismo para o qual todos nós estamos caminhando? A felicidade. A felicidade requer de nós evolução, né? E para que ela seja completa, nós temos que ter dentro de nós o perdão que não mede e nem censura, o amor que não calcula se o outro é bonito, se é feio, se é ignorante, ou até mesmo agressivo. Porque o amor tudo supera. Porque não é preciso viver com uma pessoa agressiva, não. Mas também não é necessário odiá-lo, né? Então vejamos aqui. O Espiritismo vai nos ajudar a compreender essa problemática, e que são desafiadoras, complexas, e nos ajudar a vencer com equilíbrio, com discernimento e com paz. Manuel Filomeno de Miranda se refere à necessidade que tem o espírito de armar-se de experiências iluminativas através da reencarnação, para poder, quando delinquir, olha, a amplitude do Espiritismo, quando delinquir, retornar, expiando, reparando e avançando sempre rumo à perfeição. Por isso, a parábola e a afirmativa e o ensinamento de que Jesus sempre vai atrás da última ovelha, que ele não vai perder nenhum de nós, porque há oportunidade. Há livros romanceados que contam, por exemplo, que assim que Jesus se dá conta de si no mundo espiritual após o assassinato, a primeira atitude dele é falar com Gabriel. Gabriel, vai buscar Iscariotes. Esse é o amor, Carlos Eduardo, boa noite. Esse é o amor que realmente resolve. É o amor que perdoa. É o amor que soluciona, né? Por isso que, como a gente vê aqui, a metodologia do Espiritismo nos ensina a compreender os mecanismos da mediunidade e os mecanismos da reencarnação, que ora nos coloca numa quinta cidade do mundo como é São Paulo, que ora nos coloca num país como Suriname, não por sua economia, mas pelo seu tamanho, que nos coloca, às vezes eu fico olhando algumas coisas, né? Tem países no mundo que tem muito menos, tem uma população muito menor do que a minha Zona Leste aqui. Nós temos uma população de 4 milhões de criaturas. E tem países aí que tem muito menos do que nós, né? Então, a doutrina espírita amplia, projeta o nosso futuro. E nós somos os artífices. Os espíritos orientadores vão dizer assim, olha, fulano, você estuda o Evangelho. Para quê? Para ficar falando para os outros, para que os outros sejam bonzinhos? Não. Para que você seja bom, para que você perdoe, para que você ame,
para que cada um de nós saiba como fazer, como viver esse amor, né? Então, compreendendo a reencarnação. Então, quando uma criança chega aqui com deficiências físicas, com deficiência de visão, com deficiência cerebral, não há maldade nem punição. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E chegando aqui dessa maneira, é a oportunidade de espiar, de reparar e avançar rumo à perfeição. Porque mesmo com as condições todas de organismo físico pleno, né? Com membros superiores e inferiores, né? Com olhos que enxergam e assim por diante, será que nós, se comparado a nossa vida com a vida do deficiente, será que, em que termos, que raízes da equação nós vamos chegar? Né? Então, a doutrina é maravilhosa por causa disso, porque ela nos mostra isso. E o espiritismo é sensacional, porque você entra numa casa espírita, não tem sacerdote, não tem hierarquia. Depois que esse sair, vai entrar o outro, vai entrar... Não. Qualquer um de nós pode chegar numa casa espírita, é claro, vai estudar, vai mostrar vontade, vai mostrar trabalho, e ser até presidente daquela casa, trazendo, é claro, a sua contribuição para a evolução dessa casa, né? Então, identificando a doutrina espírita, identificando e mostrando as elevadas finalidades da vida, o Espiritismo conscientiza cada um de nós da necessidade do esforço pessoal constante para superar as más inclinações que a criatura traz e trabalhar as aspirações nobres que devem transformar-se em realidades. E essa transformação depende da nossa conduta, da nossa vontade, do nosso entendimento de que a simplicidade tem um valor intrínseco tão grandioso que a riqueza mal usada perde de 10-0 no mínimo. Ou de 7-1, como naquele joguinho da Alemanha, né? Que a gente sofreu, né? Sabe? Então, é preciso mudar o placar de 7-1. O placar da nossa vida, né? E o Espiritismo nos oferece essa oportunidade de enxergarmos a nós mesmos. Quando nós lemos Renúncia, do Emmanuel, que conta a história de Alcione, aí nós ficamos imaginando quando um espírito superior a Alcione, que conduzia os trabalhos de aprendizado que ela tinha em Órion, ele viu-a viajando, caminhando enquanto espírito, e ele pergunta, mas quem é que vai ali? O outro espírito ao qual ele tinha encontrado disse Alcione. Onde ela vai? Ela vai encontrar com seus amores na terra. Nossa, Alcione vai casar de novo, vai fazer sexo, engravidar, vai passar por essas coisas. Então, imagina a mente, o sentimento de uma criatura que evoluiu, que cresceu, que não depende do sexo para entender amor, que já aprendeu que realmente, como ensina o Emmanuel, sexo é contato, amor é sentimento. Quando nós entendemos essa questão, não vamos confundir mais nada. Nós vamos amar simplesmente porque amar
faz bem a todos nós. Lia Tessaro, boa noite. Que Deus te abençoe sempre. Então, a doutrina espírita vai te oferecer isso. Na condição apenas, o único pedido que ela te faz. Corroborando, como é que se diz? Amparando em si mesma o ensinamento do Espírito da Verdade. Espíritas, instruí-vos. Porque imagina Jesus, né? Tem uns cálculos que o Haroldo faz, que dá para a gente compreender, né? Ele diz que a Terra tem alguns bilhões de anos. E Jesus está na formação da Terra. Quando ele chegou aqui, ele já tinha bilhões de anos de vivência. Então, como alguém já raciocinou, quando ele anda sobre as águas, é que a sua capacidade de enxergar, ele enxerga a água como elemento sólido. Então não afunda. Mas o Pedro enxerga a água como elemento líquido e afunda. A diferença de visão é muito distanciada. Mas todos nós vamos aprender isso. Todos nós um dia seremos um Cristo. Mas é preciso começar agora, caminhar agora, né? A filosofia diz que para chegar lá é preciso dar o primeiro passo, sair do lugar que se está, né? Então, eu agradeço todos vocês e os convido para mais reuniões às sextas-feiras, mais estudos às sextas-feiras, em que nós vamos abordar mais 15 temas sobre a vida e depois entraremos pelo campo da mediunidade, da morte, da reencarnação, né? Com esse viés de Manuel Filomeno de Miranda. Para que nós possamos ampliar e assumir responsabilidade, assinar nos pergaminhos da consciência a nossa responsabilidade com a aquisição da luz que ainda nos falta. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que Deus ilumine a cada um de vocês, que abençoe cada uma das suas mães, as mães presentes ou as mães já no mundo espiritual, né? As mães, na África a gente dizia as mães velhas e também as mães novas, para que o fenômeno da procriação continue a ser para nós as portas abertas da reencarnação. Que Deus nos abençoe, que nos ilumine sempre. Até a próxima, se Deus quiser.